Pois bem, vamos aqui para a nossa meditação. Mateus, capítulo de número 26. Hoje, apenas os 5 primeiros versos. Diz assim a santa palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Nós estamos na caminhada, nas retas finais da vida de Jesus enquanto ele esteve aqui. Lembrando os irmãos, Jesus viveu aqui 33 anos e sua última semana ele viveu em Jerusalém. Ele dedicou os seus últimos momentos ali naquela cidade, naquele contexto, naquele lugar. E nós vimos nos últimos sermões, nós passamos um tempo meditando sobre as palavras que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras. Quando ele entrou em Jerusalém, ele gastou um tempo no templo, discutindo com os líderes religiosos. E após sair do templo, Jesus vai ao Monte das Oliveiras. E lá ele profere sermões proféticos, respondendo aos seus discípulos acerca das últimas coisas, do final dos tempos, acerca da sua vinda, e muitas coisas nós aprendemos de que Jesus nos ensinou. Eu creio que foram 6 sermões, mais ou menos, o capítulo 24 e 25, só sobre esse assunto. Capítulo 24 e 25 não tem outra pretensão, a não ser nos ensinar acerca destas coisas, das últimas coisas, do final dos tempos e também da sua vinda. E nós encerramos, e Jesus encerrou as suas palavras ali no Monte das Oliveiras, acerca das últimas coisas, falando sobre o grande julgamento. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que acima do verso 31 do capítulo 25, tem um nome em negrito, uma perícope, que tem o nome o grande julgamento. Então, nosso último sermão foi exatamente Jesus mostrando como vai ser no último dia. E no último dia haverá um grande julgamento. O texto começa dizendo que ele vem em toda a sua majestade, acompanhado pelos seus anjos, ele se assenta no trono, reúne as nações diante de si para julgar. Ele reúne as nações diante dele para julgar. E nós vimos que ele separa 2 grupos, um da direita e da esquerda, e faz os devidos julgamentos. Então, o capítulo 25 encerra, mostrando que ele é o grande juiz sobre todas as coisas, e que haverá um momento em que o mundo há de presenciar o Todo-Poderoso, o Cristo, vindo em sua glória para julgar. E é interessante, então, como muda a dinâmica para o capítulo 26. Vejamos o contexto do capítulo 26 e perceba a mudança abrupta do final do capítulo 25 para o 26. Olha, o texto diz, verso 1 e 2. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que palavras? Sobre a sua volta, o grande julgamento, onde ele reúne todos para julgar. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, ele acabou de dizer que logo vem para julgar todas as nações. E ele começa dizendo que daqui a 2 dias, quem será julgado? Ele mesmo. Porque ele será julgado pelos homens, e o julgamento dos homens vai dar uma sentença. Qual é a sentença? Ele será o quê? Crucificado. Percebe a dinâmica do texto? O final do capítulo 25 mostra ele vindo para julgar todas as nações. E o capítulo 26 começa dizendo que ele mesmo, aquele que um dia vem para julgar todas as nações, em breve, em 2 dias, ele será submetido a um julgamento, porque ele será entregue para ser
crucificado. É interessante essa dinâmica, e essa dinâmica ela é difícil para os discípulos compreender. Na verdade, naquele presente momento, as pessoas tinham dificuldade de olhar para Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e compreender isso. Porque na mentalidade das pessoas, eles já entendiam que a presença dele ali já deveria, naquele momento, já aplicar esta justiça, trazer justiça sobre o tempo, julgar as pessoas, julgar o tempo presente. Contudo, esse julgamento, como nós temos visto, ele está ainda destinado para o futuro. Não é ainda o momento. Jesus estava ensinando sobre aos seus discípulos, sobre as últimas coisas. De fato, nas últimas coisas, nos últimos momentos, ele vai vir para julgar todas as coisas. Mas antes que ele venha para julgar todas as coisas, é preciso que ele passe primeiro pelo julgamento. O julgamento dos homens, onde ele será entregue e crucificado. Para que ele venha em sua majestade, é necessário que primeiro ele passe pelo caminho da cruz. Antes que ele venha coroado, é preciso que ele tome primeiro a sua cruz. Esse é o caminho que Deus estabelece para o Filho. Primeiro cruz, depois coroa. E esse caminho é o mesmo caminho que Deus apresenta para nós. Porque quem quiser vir após ele, ser coroado no último dia, primeiro tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O mesmo caminho que é designado para ele, é o mesmo caminho que também o Pai designou para todos nós. Então, antes dele vir em sua glória, em sua majestade, para julgar todas as nações, é preciso ele passar primeiro pelo julgamento dos homens. E é o que a gente vai ver mais adiante. Mas algo interessante nos chama a atenção nesses versos 1 e 2 que nós acabamos de ler. O Salmo 139 diz uma verdade muito preciosa para todos nós. Deixa eu ver aqui qual é o verso para pedir os irmãos para colocar aqui para nós. Salmo 139, versículo 16. Olha o que diz o salmista. Os teus olhos me viram, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O que o salmista quer dizer com isso? Pode voltar lá para o texto. E eu vou explicar a você o que está acontecendo nesse presente momento. A grande verdade é que todos nós, quando vimos a este mundo, a gente vem com uma ampulheta certa. Deus vira uma ampulheta para cada um de nós, de maneira que nenhum grão é acrescentado. Deus sabe exatamente os nossos dias aqui presentes. Todos nós temos um dia certo, como o salmista disse, todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Todos nós vimos a este mundo com um dia certo, de vir e de voltar. Todos nós. Deus não é pego de surpresa. Quando é chegado a hora, não tem o que fazer. E todos nós temos essa hora. O fato é que ninguém sabe quando é esta hora. Ninguém sabe quando vai chegar esse momento. O que você faria se você soubesse desse momento? Há pessoas que, ao longo da história bíblica, até Deus disse para algumas delas, né, mais ou menos quando chegaria esse momento. Mas o que você faria se Deus dissesse a você exatamente o momento da sua partida?
como você viveria esses últimos momentos? E aí digo mais, como seria se Deus dissesse quando seria e como seria o momento da sua partida? Nós estamos diante de um texto onde Jesus sabe quando vai ser e como vai ser. Olha o que ele diz. Verso 2. Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrado a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser... Ele sabe os dias, ele sabe quantos dias ele ainda tem, ele disse. E ele sabe como vai ser a morte dele. Ele sabe o dia e sabe como vai ser. Todos nós vivemos de uma maneira a fugir desse dia, desse momento, tentando correr a léguas para que a gente não chegue a esse momento, a esse dia. Mas é interessante que Jesus não somente sabe quando vai ser, aonde vai ser, e em vez dele pegar um caminho contrário ao lugar de sua morte, nós vemos Jesus cada vez mais motivado, dedicado, compromissado a ir exatamente para o lugar de sua morte. É isso que nos choca e nos chama a atenção, o comprometimento de Jesus com a sua missão. Porque esse que entra em Jerusalém, ele entra sabendo exatamente para onde ele está indo. Na verdade, Jesus, como nós já vimos, ele nasceu com esse destino. Ele nasceu para morrer. Por isso que ele já vinha há tempo dizendo para os seus discípulos que convinha que ele fosse para Jerusalém. Porque em Jerusalém convinha que ele morresse e ressuscitasse ao 3º dia. Portanto, ele está indo diretamente para o lugar onde ele sabe que aguarda a sua morte. E ele está comprometido com isso. Ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está firme, olhando fixamente para o seu alvo. E ele não muda, mesmo sabendo o que lhe aguarda. Mesmo sabendo o que lhe aguarda, ele está muito comprometido com isso. Seguindo adiante. Porque ele tem um alvo, ele tem um destino. E o destino de Cristo é a cruz. O destino de Cristo é a cruz. O alvo de Jesus Cristo é a cruz. E mais uma vez, ressalta diante de nós a importância da mensagem da cruz. Ressalta mais uma vez a importância da mensagem da cruz. Não tem nada que seja mais importante para Jesus neste momento do que ir à cruz. Por isso ele diz aos discípulos, vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrado a Páscoa e o Filho do Homem, ou seja, eu, será entregue para ser crucificado. Essa é a mensagem. Esse é o destino. Esse é o ponto principal de tudo que Jesus fez. Tudo aponta para isso. Toda a sua caminhada, todos os seus passos lhe direcionam exatamente para a cruz. Porque a cruz é a mensagem poderosa. A cruz é a mensagem poderosa de Deus para as nossas vidas. Deus quer ensinar por meio da morte de Cristo na cruz. Por isso é necessário que ele chegue até a cruz. Por isso ele disse, vocês sabem que daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa é a mensagem mais poderosa, a mensagem da cruz. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Lembra na primeira carta aos Coríntios o que foi que ele disse? Coloquem para nós o que foi que o apóstolo Paulo disse. 1 aos Coríntios, capítulo 1, bota o verso 18. Olha o que foi que ele disse. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. É loucura para as pessoas compreender isso. Elas não conseguem compreender. E seus discípulos tiveram dificuldade de compreender. Lembra como nós vimos? Pode deixar aí em Coríntios, a gente vai ver outro texto. Lembra do que ele, quando estava dizendo para os seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém para morrer? Lembra o que foi que Pedro disse? Não, Senhor, não faça isso. E lembra como foi que ele reagiu diante de Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque esse é o objetivo. A cruz é o alvo. Pode ser loucura, pode não ser compreensível para nem os seus discípulos, mas a cruz é a mensagem, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Por isso é a mensagem central. Em todos os momentos, estamos vendo Jesus indo em direção à cruz. Porque a cruz é a mensagem principal. E por isso Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas é isso que nós pregamos. O Cristo crucificado, porque essa é a mensagem da cruz. E por isso, por onde Paulo passou, foi exatamente essa mensagem que ele pregou. Coloca o versículo 1 do capítulo 2. Olha o que ele disse. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Coloca. Porque decidi em nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem central. Voltemos nós lá para o nosso texto. Essa é a mensagem central. Por isso nós pegamos aqui mais uma vez Jesus mostrando isso aos seus discípulos, onde ele acabou de mostrar a sua majestade. Ele vindo em toda a sua majestade e a sua glória. E ao mesmo tempo ele ensinando aos seus discípulos que ele precisa passar pela cruz. Porque a cruz é a mensagem. É a mensagem que Deus quer trazer ao homem. E o que a cruz nos ensina? O que Jesus nos ensina indo para a cruz, ser crucificado? Nós aprendemos duas coisas a priori. Primeiro, que há um problema em nós. A cruz de antemão diz que há um problema em nós. Porque Cristo vai para a cruz, como nós já vimos no capítulo 1 de Mateus, quando o anjo aparece para José e diz para ele, olha, não deixe a tua esposa, porque dela nascerá o menino que salvará o seu povo dos pecados deles. Então a cruz, ela nos traz uma mensagem, primeiro para nós, para mostrar que há algo de errado conosco. Por isso a importância de Jesus ir para a cruz, porque na cruz ele toma sobre si os nossos pecados. A cruz é Deus dizendo que há um problema em nós. E que esse problema só pode ser resolvido matando o seu filho. Não tem outro meio de resolver o nosso problema a não ser o próprio Deus indo para a cruz e morrendo em nosso lugar. Por isso que a mensagem da cruz é essa. Porque ela diz, ela aponta para o nosso problema. E a maneira como Deus resolveu esse problema, a única maneira de Deus resolver esse problema é enviando o seu filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Por isso, irmãos, que a mensagem da cruz é maravilhosa. Lembra daquele hino, Rude Cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. E eu esqueci o resto. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa.
Sim, porque eu amo a mensagem da cruz. Temos que amar a mensagem da cruz, porque nela muitas informações. Pode ser loucura para o mundo, é escândalo para os judeus, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Primeiro, diz que há um problema em nós. A cruz diz isso. Há um problema em nós, e o problema é o pecado. Por isso ele veio, por isso ele caminha para a cruz, para que na cruz ele possa morrer, para que os nossos pecados sejam perdoados diante de Deus. Então a cruz diz, a primeira coisa é isso, que há um problema em nós. E a segunda coisa que nós aprendemos com a mensagem da cruz é o amor de Deus. É o quanto Deus nos ama. Lembra de João 3,16? O que diz João 3,16? Vê se você é bom de Bíblia. Porque Deus, de tal maneira, mas tenha a vida eterna. A mensagem da cruz, ela também fala gritantemente sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. A mensagem da cruz fala sobre o amor de Deus. Calma, Jesus não vem agora. A cruz fala sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. É a maior manifestação do amor de Deus para com o homem. Nós somos influenciados, obviamente, pela mentalidade grega de achar que o amor tem uma representação pelo coração, mas não. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a manifestação do amor de Deus, mostrando o quanto nos ama, onde ele envia seu Filho para a cruz, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Jesus não perde o alvo. Ele precisa ir para a cruz. Porque se ele não chegar na cruz, não há salvação para nós. Por isso, todas as tentativas, desde quando ele nasceu, para matá-lo. Toda a tentativa de matar o menino, porque ele não podia chegar na cruz. Tinha que tentar impedir ele de chegar na cruz. E como nós estamos vendo aqui, há um complô, há um grupo que se reúne para matar Jesus. Mas Jesus tem que chegar à cruz, porque é na cruz que essas coisas são consumadas. É lá na cruz que ele brada, como nós veremos mais adiante, quando ele diz ao Pai, está consumado, está feito. A missão que o Senhor me deu, ela foi realizada. Eis aqui o teu filho, cumprindo a sua missão, a vontade do Pai, morrendo na cruz, para que pecadores como eu e você possa ter redenção, possa ter remissão. E falando em redenção, esse texto é maravilhoso, porque perceba o contexto da morte de Jesus. A palavra redenção, ela vem de libertação. Olha o que diz o versículo 2. Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrado o quê? A Páscoa. E o que foi a Páscoa? A primeira menção da Páscoa nós vimos acontecendo no livro de Êxodo, onde Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, lembra? E Deus faz isso na última praga, matando os primogênitos das pessoas. E naquele momento Deus institui uma celebração, onde Deus diz que eles têm que celebrar, comendo o quê? Um cordeiro. E esse cordeiro não poderia ser feito de qualquer maneira. Esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem defeito. Então não há momento melhor para Deus mais uma vez mostrar isso. Porque o êxodo, a libertação do povo, ela aponta para Jesus.
Porque quando mataram o cordeiro para comer, tinha que pegar o sangue do cordeiro e passar aonde? Nos umbrais das suas casas, para livrar o povo. Então o que livrou o povo da ira de Deus foi o sangue do cordeiro. É a Páscoa. E agora o cordeiro de Deus, o seu sangue vai ser derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus. Não havia momento melhor para Cristo morrer, a não ser na Páscoa. Porque, como disse Paulo, ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso que quando João Batista o vê, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não havia momento melhor para Cristo estar em Jerusalém do que a festa da Páscoa. Porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é preciso o seu sangue ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não. Não há. Portanto, o contexto é extremamente importante e relevante para nós, para a compreensão. Por isso o texto diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem, daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Cumprindo assim, em todo o propósito, todo o desígnio de Deus para a vida do seu Filho. Mas o texto continua. Muito embora Jesus tenha vindo uma missão dada pelo Pai, e ele disse isso diversas vezes, que a sua vontade era a vontade do Pai, que a sua fome era a fome de fazer a vontade de Deus, e a vontade do Pai era essa para o seu Filho. O Pai envia seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Esse é plano de Deus, é desígnio de Deus, e não poderia ser diferente. Tinha que ser assim. Contudo, todavia, entretanto. Versículo 3. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Esse então aqui, ele precisa ser explicado, porque ele está mal colocado e se a gente não tiver a compreensão, pode dar um entendimento equivocado. No original não tem esse então, porque ele dá uma ideia de que, mediante as palavras de Jesus, é que eles então começaram a fazer isso, a planejar, a orquestrar, de pegar Jesus, de prender Jesus, de matar Jesus. Mas o correto aqui, a forma com que Deus quer mostrar para nós, é que como parte desse plano de Deus, em que o seu Filho morra na cruz do Calvário, ele vai usar a maldade do coração dos homens, que tentam, desde cedo, contra o seu Filho em sua missão. Então você percebe aqui 2 coisas caminhando lado a lado. A soberania de Deus, que estabeleceu todas as coisas, que decretou a vinda do seu Filho e a morte do seu Filho naquela cruz, e não poderia ser diferente. Isso era plano de Deus, tinha que acontecer. Era impossível isso não acontecer, por mais difícil que fosse. Deus é soberano e cumpre e realiza o que ele mesmo determina. Contudo, isso não anula as responsabilidades dos homens. Isso não anula a responsabilidade, como diz o texto, da traição, do qual nós iremos já ver, de Judas que traiu Jesus. Muito embora Deus havia designado isso para o seu Filho, e isso iria acontecer, mas isso não tira a responsabilidade e a culpa de todos aqueles que se envolveram nessa trama para prender, para trair e para matar o Filho de Deus. Essas 2 coisas caminham lado a lado. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem.
Muito embora Cristo tivesse que morrer na cruz do Calvário, tinha que acontecer. E os soldados não poderiam dizer: eu fui usado por Deus, porque se ele veio com a missão para morrer, eu matei. Ele não poderia dizer isso. Na verdade, diante de Deus, ele é usado por Deus ou é culpado? Ele é culpado. Pilatos é culpado por ter lavado suas mãos. Judas é culpado. Todos aqueles que se envolveram nessa trama são culpados, ainda que esse seja plano de Deus. A soberania de Deus, os decretos de Deus, não anulam as nossas responsabilidades diante dos fatos. Esses homens são responsáveis, porque nutriam ódio em seu coração pelo Filho de Deus. E Deus usou todo o ódio do seu coração, assim como usou o do coração de Faraó para libertar o seu povo no Egito. Deus usou também todo o ódio, toda a ganância, a ambição de Judas, que traiu o mestre pelas moedas. Deus usou o ódio dos líderes religiosos, a inveja deles contra Jesus, para cumprir os seus desígnios, mas de tal maneira que esses homens são responsáveis pelos seus atos. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Por isso que o capítulo 25 encerra com o grande julgamento, onde Jesus vem mais uma vez, mas agora ele vem não para ser julgado, mas para julgar. E ele vai julgar cada um segundo as suas obras, porque nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que fazemos, deixamos de fazer, ou que falamos, ou que deixamos de falar. Nós somos responsáveis diante de Deus. Ainda que haja um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, que decreta o começo, o meio e o fim, ainda assim, nós somos responsáveis diante dele. E o texto nos mostra isso com muita clareza. Jesus indo para lá, sabendo o que iria lhe acontecer, mas ao mesmo tempo, o texto mostra aqueles que estão envolvidos nessa trama. Deus está envolvido, porque ele decretou todas as coisas, mas homens maus estão envolvidos também e serão culpados e prestarão contas diante de Deus. Então o texto diz: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, versículo 5, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Esses homens eram extremamente políticos. Esses homens eram extremamente estrategistas. Perceba eles traçando uma estratégia, como eles são culpados, como eles ali estavam juntos, orquestrando, se reuniram, estavam decidindo as melhores maneiras, as melhores formas, e como diz o texto, disseram, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles pensaram, orquestraram, organizaram, planejaram tudo isso, compraram, inclusive, como nós vamos ver, ajudas, para saber exatamente a localização do mestre, para que pudessem colocar a mão nele, prendê-lo e matá-lo, como nós veremos mais adiante. Então, irmãos, nesses 5 versos, as lições que nós tiramos, mais uma vez, a mensagem mais importante que eu quero deixar aqui para os irmãos, mais uma vez, é a centralidade da mensagem da cruz. Veremos isso mais algumas vezes adiante, principalmente no momento da sua crucificação. Mas o verso 2, ele é o ponto central. O verso 2 é a ideia central, é a ICT, aquilo que Deus está planejando, é o projeto maior de Deus. Crucificar o seu filho, onde ele diz, vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrado a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser
crucificado. Essa é a mensagem mais poderosa. A crucificação de Jesus Cristo. E como nós vimos, duas coisas Deus nos ensina. Há um problema em nós e que só pode ser resolvido por Jesus Cristo. Não há outro caminho para ser resolvido a não ser por meio de Jesus Cristo. Nós veremos aqui em nossa escola bíblica um dos solas que é da Reforma Protestante, que é o Solus Christo, que diz somente Cristo. Somente Cristo, só há salvação por meio de Cristo. E a Reforma Protestante foi importante porque naquele contexto atribuía-se salvação a outros caminhos, como por exemplo, mediante Maria, mediante santos, mediante a compra de salvação, aquisição de salvação por meio de recursos. E é naquele momento que a Reforma Protestante então surge mais uma vez para mostrar o Solus Christo, que só pode haver salvação por meio de Cristo. Porque não foi Maria, não foi José, não foi nenhuma outra pessoa que entrou em Jerusalém e caminhou para a cruz para morrer em nosso lugar, a não ser ele. Por isso é Solus Christo. Por isso é Solus Christo. Porque não foi outra figura a não ser ele, Cristo, que entrou em Jerusalém, encaminhou em direção à cruz, morreu na cruz em nosso lugar. Não foi Maria, não foi José e não foi outra pessoa que venceu aquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Mas foi exatamente ele, Cristo Jesus. E com isso eu não quero dizer que os santos não tiveram papéis importantes, mas nenhum deles, absolutamente, nenhum deles ocupa o papel de mediadores entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, termos absolutos, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa ponte que ele faz entre nós e Deus, é a cruz quem faz. É a cruz quem faz essa ponte entre nós e ele, e Deus. Por isso ele disse: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele veio para ir à cruz para exatamente isso, para possibilitar por meio da cruz que eu e você possamos nos já chegar a Deus. E não é por meio de outro, a não ser por meio dele mesmo. Por isso não há salvação fora de Cristo. Ele é o único que pode salvar a mim e salvar a você. Nenhum outro tem um título de Salvador, a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Para isso ele nasceu, para morrer no meu lugar e no seu também. E isso está diante de nós, está à nossa disposição. A única coisa que precisamos fazer é crer. Como disse João 3,16, os irmãos aqui falaram, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso papel é só um, é olhar para a cruz e crer. E crer naquilo que Jesus fez na cruz. Lembra da serpente que foi levantada? As pessoas eram curadas ao olhar para ela, um ato de fé. E João vai dizer, e Jesus vai dizer que na verdade isso apontava para ele. Assim como as pessoas eram curadas olhando para aquela serpente, assim também nós devemos olhar para ele na cruz. Porque o castigo que estava sobre ele é um instrumento que Deus nos traz a paz. É só por meio dele. Não tem outra forma a não ser por meio de Jesus Cristo. E isso está à minha disposição, à sua disposição. Deus nos chama a crer em Jesus para a salvação.
entregar a vida a Ele, confiar a vida a Ele, tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E a Bíblia diz que quem crê tem a vida, mas quem não crê permanece sobre a ira de Deus, permanece sobre o juízo de Deus. Porque a morte de Jesus só pode ser imputado à justiça para aqueles que creem. Jesus não morreu por todas as pessoas, indistintamente. Porque se assim fosse, todas as pessoas já estariam garantidas no céu. Jesus morreu por todos aqueles que creem nele, que depositam a sua fé nele. Por isso, se você ainda não tomou essa decisão, essa é a noite propícia para isso. Para você olhar para Jesus, meditar sobre o que ele fez, entender que Jesus morreu na cruz porque há um problema em mim e você, e que somente ele pode resolver esse problema. E esse problema foi resolvido na cruz. E a única coisa que devemos fazer é depositar a nossa fé nele, confiar nele, entregar a nossa vida a ele. Se você já fez isso, esse é um momento para você agradecer a Deus. E se você ainda não fez isso, você pode fazer isso agora, entregando a sua vida a Jesus. Pois ele veio para morrer naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar.